para fazer o mapa, o que a gente precisa? Da data de nascimento, dia, mês e ano, o horário e o local, porque isso vai definir qual ascendente, em cada casa que vai estar cada planeta. Perfeito, exatamente. E é através desses dados, e aí, dando uma observação, a gente costuma dizer o seguinte, né? O pessoal às vezes fala assim, então quer dizer que o meu mapa ele é único? Único é a dinâmica do seu mapa. Então, uma coisa que eu acho legal a gente falar é o seguinte, por exemplo, de repente você nasceu agora, nesse minuto. Tem outras pessoas que vão nascer exatamente no mesmo horário que você. Essas pessoas elas vão ter o mesmo mapa. Porém, ou parecido. você vai reagir, como você vai trabalhar com essas informações é diferente. Eu costumo dizer que a experiência do mapa ela é única. Como você vai trabalhar com tudo que você tem aqui. Por isso que a gente fala que é um mapa. É um mapa onde ele vai mostrar, né, o teu potencial, ele vai mostrar as ferramentas que você tem para utilizar, para você lidar com algumas dinâmicas. As dificuldades também. Esportes, aquelas dificuldades, os aspectos, as coisas mais desafiadoras que você vai enfrentar. Tudo aqui. E quando a gente vai fazer o mapa natal, os 4 pontos principais que a gente usa, que é a base para a leitura. Não são os únicos, mas é a base. Que é o Sol, que é a sua essência. O Sol, a Lua, que é o seu emocional, né? O seu emocional. O ascendente, que é a sua expressão em relação ao mundo. E o seu corpo físico. Perfeito. E o meio do céu. Que é o seu propósito de vida. A gente começa por aí. Que a gente comenta que, assim, esse é o recorte, que costuma falar que é o recorte da personalidade. É onde você também vai avaliar o temperamento dessa pessoa. Então, é uma junção de todos esses conceitos. Mas a gente já começa por aí. Então, por exemplo, que nem você falou, o Sol é a essência. É o que eu sou, é o que eu trago. A Lua são as emoções, de que forma que eu vou reagir. De que forma que eu vou reagir a determinadas situações. O ascendente, de que forma que eu vou expressar as minhas reações. E o meio do céu, que é o meu propósito. A gente costuma dizer muito que é o propósito de vida também. Aí a gente já tem uma boa, vamos dizer assim, uma boa base, né? Fora isso, a gente tem os outros planetas, que são os planetas pessoais, que aí entra também o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, também simbolizam uma ação, eles vão simbolizar algum tipo de ação nesse mapa. Os planetas sociais, né, que aí é o coletivo, que a gente faz essa análise, que é o Júpiter e Saturno, e os planetas geracionais, que são planetas que simbolizam gerações, né, que seria Urano, Plutão e Netuno. Então, todo mundo que nasceu naquele período, 1989, todos eles têm um geracional, um planeta geracional no mesmo signo, não na casa, mas no mesmo signo. Então, por exemplo, todo mundo que nasceu na minha época tem Netuno em Escorpião, tem Plutão em Virgem. Então, a gente chama que eles são geracionais. Aí, conforme as pessoas chegam e pedem o mapa e falam, olha, eu quero saber mais das minhas questões afetivas. Então, além desses 4, a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar a Vênus, a casa 7, a 8, as casas que estão ligadas a essa área que a pessoa quer saber. Porque, assim, o mapa tem uma gama de informações. Se você for ler o mapa, se você quiser ficar um dia inteiro lendo o mapa, você vai ter material para isso. Então, normalmente, é o que você falou, né? Eu, por exemplo, quando eu faço a leitura, eu acho que você também faz mais ou menos isso. Quando eu faço a leitura de um mapa, eu procuro focar esses 4 pilares que a gente comentou e eu vou passando
de cada casa, passando da casa 1 até a 12, né, dependendo de onde estão os planetas ali, dou uma geralzona. Mas todo mundo que procura o mapa, ele sempre vem com uma questão, que é o que você está falando. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai estudar, vai focar, eliminar aquela questão que está, né, de repente, deixando a pessoa querendo, que ela quer se aprofundar mais nisso, quer entender essa situação. Então, a gente costuma dizer que o mapa natal, ele é muito bom, ele serve muito para ele é uma ferramenta excelente para autoconhecimento. Às vezes as pessoas perguntam, por que a vantagem, por que eu vou ler o meu mapa se eu já me conheço? Mas tem muitos pontos que a pessoa não tem consciência. Para isso a gente tem a casa do inconsciente, né? Exatamente. Todas as atividades, todas as áreas que vocês imaginarem que tem na vida, a gente encontra aqui. Por isso que tem. Então, olha que coisa. Jung falava, né, da sincronicidade. Como é uma engrenagem o mapa. Que nem eu estava falando, uma das coisas que me fez me apaixonar pela astrologia, principalmente quando eu fiz a psicologia, foi justamente isso. Eu descobri que o mapa natal, ele é uma ferramenta excelente para autoconhecimento. Então, eu já tive algumas experiências com colegas de trabalho, no caso terapeutas, que assim, ele acelera, parece que não, mas ele também acelera essa parte da terapia. Às vezes tem pontos, de repente você vai ficar lá um tempão discutindo e às vezes você vai direto ao ponto. Então a gente também facilita muito. Que ele é muito bom para quem quer fazer reforma íntima também. Também. Você pode identificar que pontos que você ainda tem alguma dificuldade de desenvolver e trabalhar, através do mapa, descobrir e trabalhar esses pontos. Como a gente estava falando, né, da interpretação. Então, você vai começar a cruzar todas essas informações. Exato. Não é fácil. Eu queria dar um exemplo aqui, porque, como você disse lá no começo, as pessoas têm que tomar cuidado para não achar só porque tem o Sol em tal signo é daquela maneira. Não, só porque tem o Sol em Gêmeos vai ser fofoqueiro. Não tem nada a ver. Por quê? Porque a astrologia acredita, primeira coisa, não é o mapa, ele diz as tendências energéticas de comportamento que você tem, mas ele não te define. Outra coisa, nós também somos influenciados pela nossa educação, pelas experiências de vida, tudo isso vai moldando. Então, apesar da tendência daquela situação, você pode mudar e você tem como mudar. É aí que entra as experiências de vida. E uma outra coisa que são os aspectos, né, que são muito, muito importantes. Então, por exemplo, eu peguei uma vez um mapa, Jean, onde a pessoa tinha o Sol em Câncer, a Lua em Câncer e a Lua na casa 1. Ou seja, quando você olha isso, você fala, cara, essa pessoa tem uma memória absurda. Por quê? Câncer, geralmente são pessoas que têm ótima memória. A Lua está ligada à memória, porque é regente de Câncer. E na casa 1, que é no teu físico, ou seja, tudo para que essa pessoa tivesse uma memória e conseguisse lembrar até a encarnação passada, certo? Sim. Só que detalhe, essa pessoa não tinha memória nenhuma, não conseguia lembrar nada. Eu fui olhar o que aconteceu. Tinha uma oposição de Netuno a esse Sol e essa Lua. Ou seja, não conseguia lembrar por quê? Por causa da energia de Netuno, que é o planeta das névoas, que não tem nada claro. Então, essa pessoa não tem a memória que teoricamente deveria ter. Tem que olhar tudo, né? Depende. Então, esses aspectos, eles dão aquela amarração final. Eles dão é o que você falou. Nem todo ariano é briguento. Exatamente. Nem todo leonino é arrogante, como o pessoal fala, né? Aliás, é a sombra aí, né?
leonino, né? Sim. Na verdade, porque ele tem o Sol em Leão, mas de repente ele pode ter ali um ascendente. Eu posso dar o meu exemplo de novo. Eu sou uma Sim. escorpiã com ascendente Sagitário. O pessoal às Uhum. vezes diz, nossa, mas você é escorpião, você entendeu? Mas o meu Sagitário, o ascendente, graças a Deus, ele dá uma bela limpada ali em alguns Uhum. aspectos e algumas características. Então, por Sim. isso que é interessante e é necessário você fazer o mapa, né? Para você ter Sim. esse Essa todo. geral. Por exemplo, que nem você falou, o mapa natal, ele também traz muito a coisa de talentos que às vezes você não sabe que tem. Uhum. Potencial, as forças. Então, assim, e aí para você interpretar esses aspectos, Uhum. onde a gente fala que cada um tem um símbolo. Então, que nem você falou do Netuno, para quem não sabe, então o Netuno, onde você tem Netuno, é onde você tem a inspiração, onde você tem se sente o sacrifício, mas é onde não tem muita clareza. Você não tem muita Dificuldade clareza, de visualizar. tem uma dificuldade de realmente visualizar. Então, esse é um planetinha aí que ele meio que deixa a gente meio confuso em algumas É. situações. E vale a pena mencionar o seguinte, que todos os planetas têm facilidades e as dificuldades, o positivo e o negativo. Tudo. Isso, e seria a luz e a sombra de cada A luz e signo. a sombra, Porque exatamente. nós somos assim, E do planeta também. também. Então, tem tanto o seu aspecto positivo e o seu Uhum. aspecto, eu posso falar negativo, a trabalhar. Para Então, trabalhar. não existe a perfeição. Então, a Exatamente. astrologia ela é tão bonita nesse sentido que ela também respeita as imperfeições, porque a gente está aqui para Exatamente. trabalhar algumas coisas, né? E o mapa natal ele ajuda nesse sentido. Por isso que a gente costuma dizer que ele é uma ferramenta de autoconhecimento. É assim, você pega o mapa aos 15 anos, ainda tem muita coisa ali para trabalhar. Você pega o mapa aos 30 anos, ele vai ter uma interpretação, porque você está vivendo um determinado momento. E você vai pegar esse mesmo mapa, que a gente costuma dizer que o mapa natal, você pode fazer uma vez só na vida. Pegou um profissional legal, fez lá o mapa para você, você vai usar aquele mapa para o resto da sua vida. Porém, se você pegar esse mapa e fizer uma outra leitura aos 40, aos 50, aos 60, já vai levar em consideração outros aspectos.